De hoje a gente vai continuar falando sobre aquelas equações diferenciais parciais. E o objetivo da aula de hoje é juntar o que a gente fez na aula 12 com o que a gente fez na aula 14, tá? Então, na aula 12, a gente começou a resolver as EDPs, a gente viu a equação do calor e a equação da onda. Mas a gente resolveu só um pedaço, que era o problema de valores de contorno para a variável x. Ficou faltando acertar o que a gente precisava para atender a condição inicial na variável t. E para isso a gente vai precisar das ferramentas que a gente viu na aula 13, que eram as séries de Fourier para funções periódicas que a gente viu direitinho na aula passada, tá? Bom, então vamos lá. Vamos começar falando de séries de Fourier. Vamos recapitular o que a gente viu na aula passada. Bom, então se a gente tem uma função f de x, é uma função periódica com período 2L e f e f' são seccionalmente contínuas. Eu vou recapitular o que significa essa condição daqui a pouco. Então, f de x pode ser expressa em termos de uma série de Fourier. Bom, então essa série de Fourier é uma série em senos e cossenos que tem período 2L também. Então, a gente vai escrever assim, deixar separado o A0 para uniformizar a fórmula para os ANs, tá? Então, a gente deixa o A0 separado. Em que os coeficientes AN e BN são dados por integrais envolvendo a função f e as funções cosseno e seno. Então, os AN são dados por 1 sobre L, integral de menos L até L, de f de x, cosseno de n πx sobre L, para todo n, inclusive n igual a zero, né, que vai dar o primeiro termo a zero sobre 2 ali. E os Bn, de maneira análoga, são dados por essa expressão aqui. Ok? E essa série é uma série, né, de funções. Eu tenho aqui infinitos termos, a soma de infinitos termos. A gente precisa verificar, estudar a convergência dessa série. E é por isso que a gente inclui aqui essa condição da função ser seccionalmente contínua, tá? Que é uma garantia de que essa série vai, de fato, convergir para o valor da função f de x em quase todo ponto. O que eu quero dizer com quase todo ponto, tá? Então, a série... A série Bom, primeiro deixa eu relembrar o que é seccionalmente contínua, né? Então, f de x seccionalmente contínua
significa que f de x tem um número finito de descontinuidades de salto no intervalo que é o período, né? Que é o intervalo que interessa pra gente. E o que é descontinuidade de salto? Descontinuidade de salto são aquelas descontinuidades onde a função é quebrada. Então, vai ser um gráfico mais ou menos desse tipo aqui, tá? Então, os limites laterais existem, mas são diferentes. Então, não vai ter aquele comportamento de ir para o infinito, nada desse tipo, tá? Então, eu preciso que os limites laterais existam, mas a função vai ser descontínua porque os limites laterais podem ser diferentes. Então, o único tipo de descontinuidade que essa função pode ter são essas descontinuidades de salto, e ela tem somente um número finito dessas descontinuidades dentro do intervalo que marca um período, ok? Oi? O AN é a integral de f de x cosseno e o b de seno. Uhum. Fecha parênteses. E aí tem mais um cosseno do lado de fora? Ou são... Tá, então olha só. mesmo? Não. Quando você vai escrever a série, o AN vai aparecer aqui é um número e o BN é outro número. Como que eu encontro esse número? Como que eu encontro esse número? Fazendo a integral. Então, o cosseno vai aparecer de novo na integral. Então, eu pego o cosseno, coloco ele dentro da integral junto com f, faço a integral, acabou a integral, vai me dar um número. Eu volto com esse número para a série e esse número vai multiplicar o cosseno. Então, o cosseno vai aparecer duas vezes. Um lá para a integral e o outro quando eu for montar a série. Tá claro? Se não nessa aula, na próxima, eu vou fazer um exemplo e aí vai ficar claro, tá? Mas o cosseno, ambos cosseno e seno vão aparecer duas vezes ali na hora da gente resolver esse tipo de problema. Uma vez na integral para calcular os coeficientes e depois na hora de montar a série. Ok, então o tipo de função que a gente vai considerar são funções que tem dentro do intervalo que eu estou considerando de menos L até L, um número finito desse tipo de descontinuidade de salto, tá? E aí, a série de Fourier converge para f de x nos pontos em que f é contínua e para a média dos limites laterais quando a função é descontínua. Então, se a gente voltasse para esse desenho aqui de cima, a série convergiria exatamente para os valores de f, nesses pontos aqui onde f é contínua, mas nesses valores da descontinuidade de salto, a série de Fourier vai convergir para a média dos limites laterais, tá? Em geral, a gente está preocupado com funções que são contínuas, ok? Ou então que tenha só algumas descontinuidades, tá? Então, esses pontos onde a série não vai convergir exatamente para o valor da função, não são tão preocupantes para a gente. Especialmente porque a gente está
interessado em aplicações disso na física, que tem, como eu vou mostrar para vocês daqui a pouco, que estão relacionados à distribuição de temperatura em uma barra, por exemplo, ou a ondas se propagando em uma corda. E normalmente, por exemplo, se você tem uma corda, você não vai considerar uma condição inicial, a posição da corda, como uma função descontínua, né? A corda vai estar ali numa configuração que pode ser complicada, mas que vai ser uma função contínua, tá? Então, é importante a gente mencionar, né, essas condições matemáticas que garantem a convergência do que a gente está estudando aqui, mas, em geral, a gente está preocupado com funções contínuas e, portanto, esses probleminhas aí de descontinuidade não vão ser tão cruciais aqui para o que a gente vai fazer, tá? Ok, perguntas até aqui? Então, isso aqui a gente viu na aula passada, né, com um pouquinho mais de detalhes. Professora, no caso, quando há o salto na função, necessariamente o ponto onde está tendo o salto, ele tem que estar definido na função ou ele não necessariamente tem que estar definido? Não necessariamente. Você fala que tem um buraquinho, Isso. podia ser os dois abertos, né? Sim. Poderia, não precisa, tá? Mas, em geral, para as aplicações que a gente quer fazer, ela vai estar definida em todos os pontos, mesmo que seja descontínuo, ok? Mais alguma pergunta? Ok. No final da aula passada, a gente também falou de dois casos especiais, né? Para essa série de Fourier, quando a gente tem funções pares e quando a gente tem funções ímpares. Então, quando a gente faz a integral de uma função par em um intervalo que é simétrico em relação ao eixo y, tudo que acontece com a função de um lado acontece exatamente com a função do outro, porque a função é par. Então, se a função é par, o gráfico dela vai ter mais ou menos essa cara aqui, né? Essa simetria, né? Dos dois lados pode acontecer qualquer coisa, mas se eu sei o que acontece de um lado, eu sei o que vai acontecer do outro. Então, se eu sei que o gráfico dela é assim, desse lado, do lado de cá ele vai ser igual. O meu é óbvio que não está igual, né? Mas tá bom, finge que é igual, tá? Tá bom. Então, tudo que acontece aqui, acontece igual aqui, entre menos L e L. E, portanto, se eu faço a integral de menos L até L da função g de x, se ela for par, isso aqui é a mesma coisa que 2 sobre L, integral de 0 até L, de g de x dx, ok? Se a função for ímpar, ela também vai ter uma simetria, só que vai haver uma troca de sinal. Então, a montanha do lado de lá vai estar para baixo do eixo x. De novo, usa a imaginação, finge que está igual. Então, aqui de menos L até L. Então, se a função é ímpar, agora pelo sinal, a integral enxerga o sinal, né? Então, se eu faço a integral de menos L até L de g de x dx, isso aqui vai dar zero, porque tudo que eu somei de um lado, eu somei com o sinal trocado do outro lado, tá? Então, funções pares e funções ímpares têm essa propriedade de simetria em relação para as integrais, né? Em relação quando eu integro em um intervalo simétrico. Oi? Aquela primeira integral tinha que ter 1 sobre L antes, né? Não tem L aqui. Não precisa, eu já estou adiantando, tá? É só o 2 que eu quero, por enquanto. O L vai aparecer quando a gente aplicar isso lá nas integrais da série de Fourier. Tá claro para todo mundo essas propriedades? Ok. Então, se a gente voltar para cá... Bom, deixa eu escrever de novo aqui.
Vamos, agora supor que a gente tem uma função par e a gente quer calcular a série de Fourier para essa função. Então, é uma função de período 2L, tá? A série de Fourier é sempre para funções periódicas de período 2L. E além de periódica, ela é par. Então, tem essas duas condições. E seccionalmente contínua, que eu vou assumir implicitamente para sempre, tá? Então, se f de x é par, o AN é integral. Bom, agora tem 1 sobre L, né? Integral de menos L até L, de f de x, cosseno de nπx sobre L, dx. Então, o produto de funções pares é uma função par, e o cosseno é uma função par. Então, essa coisa que está aqui dentro da integral é par, e, portanto, essa integral aqui é a mesma coisa que 2 sobre L, integral de 0 a L, de f de x, cosseno de nπx sobre L. Então, parece uma bobagem, mas, às vezes, só de trocar os limites de integração ali já facilita muito a vida da gente na hora de calcular essas integrais, tá? Agora, o BN é melhor ainda, porque agora, quando eu faço o cálculo do BN, eu vou estar multiplicando a função par por uma função ímpar. Produto de função par com função ímpar é uma função ímpar. Então, isso que está aqui dentro é uma função ímpar. E, portanto, o BN é 0. E aí, para esse tipo de função, para as funções pares, a série de Fourier se simplifica e vão aparecer apenas os termos no cosseno, tá? Em que o AN é 2 sobre L, integral de 0 a L, f de x, cosseno de nπx sobre L. Ok? Isso para funções pares. Então, f de x par. Claro até aqui? Depois a gente vai fazer exemplos de todas essas coisas, tá? Mas, por enquanto, vamos só ver como que funciona. Ok, então isso foi para funções pares. Vamos ver agora o que acontece para funções ímpares. Para funções ímpares, vai acontecer o contrário. Quando eu faço AN o que está aqui dentro, quando eu multiplico uma função ímpar por uma função par, eu obtenho uma função ímpar. Então, o que está aqui dentro da integral é ímpar. E quando eu integro uma função ímpar em um intervalo simétrico, isso aqui vai dar 0. Ok? E agora o BN. Então, agora eu tenho dentro da integral o produto de uma função ímpar por outra função ímpar. Então, essa coisa aqui é ímpar. E, portanto, é o contrário, né? Produto de uma função ímpar por uma função ímpar é uma função par. Então, essa coisa aqui é uma função par. E, portanto, essa coisa aqui é 2 sobre L, integral de 0 a L, de f de x, seno de nπx sobre L.
E, portanto, quando f de x é uma função ímpar, a série se simplifica bastante. Os termos em cosseno, né, os A0 são todos zero. Os termos em cosseno vão sumir e a gente vai ficar com uma série que só envolve os termos em seno. Com Bn igual a 2 sobre L, integral de de 0 até L, de f de x, seno de npx sobre L dx. Ok, então calcular essas séries é fácil, porque é sempre a mesma fórmula, só que às vezes fazer essas integrais pode não ser fácil, né? A gente sabe que integral é facinho de dar alguma coisa que a gente não vai conseguir fazer. Oi? O A0 é zero, porque todos os A's são zero. O A0 é calculado exatamente com a mesma fórmula. Por isso que a gente coloca ele separado, porque se a gente colocasse ele junto lá dentro do somatório da série, eu precisaria de uma fórmula diferente para o A0. Eu não quero, eu quero que seja a mesma fórmula. Então, eu tiro o A0 sobre 2, justamente para dar a mesma fórmula no final. Então, o A0 é calculado aqui, colocando n igual a zero. Quando eu coloco n igual a zero, vai dar só a integral de f de x. Mas f de x é ímpar. Então, a integral dá zero do mesmo jeito. Então, o mesmo raciocínio se aplica para o A0. Que no caso da função par, não vai se anular, vai ser dado por essa mesma integral, né? Por essa mesma integral aqui. Cadê? Essa aqui, né? Com n igual a zero, então o cosseno vai ficar 1, eu estou fazendo a integral de f de x, mas não tem problema, eu posso usar a mesma forma. E a mesma coisa no caso da função ímpar. Só que aí, como vai ficar a integral de uma função ímpar, vai dar zero. Então, o A0 sumiu. Então, o A0 eu posso entender como um termo em cosseno também, com o cosseno, com o argumento zero lá dentro. Então, vira 1, né? Por isso. Mas o raciocínio se aplica da mesma forma, tá? Mais perguntas? Ok, então, a menos de resolver essas integrais, né, que pode não ser uma coisa muito agradável, a gente sabe montar séries de Fourier para essas funções. Vamos agora ver como que a gente vai usar essa ferramenta para resolver as equações diferenciais que a gente tinha visto na aula 11, tá? Então, hoje a gente vai falar um pouquinho da equação do calor, a equação da onda, se der tempo, acho que vai dar. Na próxima aula, a gente vai fazer exemplos de solução desse tipo de EDO para a equação da onda e para a equação do calor também. E nas próximas aulas a gente vai aplicar de novo esse mesmo raciocínio para outras equações um pouco mais complicadas, que pode inclusive envolver mais variáveis espaciais, né? Em vez de ser x e t, x, y, t ou x, y, z e t. Mas vocês vão ver que é exatamente a mesma ideia, só que as contas podem ser um pouquinho mais trabalhosas, tá? Não vou nem dizer que é difícil, porque não é difícil, é a mesma coisa. Só que a gente sabe que quando você vai aumentando a complexidade do problema, o tempo que você vai passar fazendo conta, às vezes, aumenta um pouquinho também. Ah, mas é a mesma ideia. Então, a gente vai praticar isso muito e vocês vão ver que todos os cursos na física que vocês vão fazer pro resto da vida acadêmica de vocês, enquanto vocês estiverem fazendo disciplina, vocês vão usar separação de variáveis, tá? Então, isso aqui é meio que uma constante, todas as disciplinas têm EDP e quando aparece EDP a gente vai a gente vai usar esse método de separação de variáveis, tá? Então, vocês vão lembrar de mim depois, porque vocês vão precisar disso aqui muitas vezes. Então, façam um esforço para entender direito. Se tiver dúvida, não deixem de solucionar comigo ou com o monitor, porque isso aqui vai aparecer muitas e muitas vezes na vida de vocês, ok? Ok,
Vamos lá. Então, vamos relembrar o que a gente fez na aula 11. Vamos começar com a equação do calor, que é um pouquinho mais simples. Então, eu não vou falar tanto da interpretação física, como que a gente chega, né, nessa equação diferencial. Isso aí vocês vão ver quando vocês forem fazer as disciplinas de física específicas, né? Vou só mencionar mais ou menos só para a gente entender que essa equação não caiu completamente do céu. Qual que é o problema que está por trás dessa equação que a gente vai resolver aqui. Então, o problema físico que motiva essa equação é o problema seguinte. Então, eu tenho uma barra mantida a temperatura zero. Bom, então eu vou chamar a temperatura dessa barra de U de xt. Então, essa barra tem comprimento L. E eu vou usar a variável x para denotar essa variável aí no comprimento da barra, a posição no comprimento da barra. Então, vou fazer uma aproximação, né? Vou pensar no caso ideal, em que essa barra é bem compridinha, bem fininha, então eu posso supor que a seção reta dessa barra é bem pequenininha, tá? Um fiozinho bem fininho, e a temperatura nessa seção reta é constante. É claro que isso não vai ser verdade, né? Mas pode ser uma boa aproximação em vários casos. Se isso não for verdade, a gente tem que pensar num problema bidimensional ou tridimensional, e aí a coisa se complica bastante. Mas, por enquanto, vamos manter o pensamento aqui nesse problema unidimensional, tá? Então, a temperatura da barra nesse ponto aqui é U de xt. No ponto x e no tempo t. Então, eu estou pensando na temperatura variando com o tempo, tá? Então, eu vou pensar numa configuração inicial, e aí, à medida que o tempo passa, o calor vai dissipar por essa barra e a temperatura vai mudar. E eu quero saber como que a temperatura muda como função de x e como função do tempo. E vou supor que aqui nas extremidades a temperatura é constante, igual a zero. Depois a gente vai ver que dá para relaxar isso aqui para serem temperaturas constantes diferentes quaisquer. E aí a gente consegue reduzir esse problema mais geral nesse problema que a gente está resolvendo agora, tá? E aí, para uma gama enorme de materiais, né, não são todos os materiais, mas para uma gama enorme de materiais, é possível encontrar uma equação que governa a temperatura da barra como função de x e t, que é chamada equação do calor, que é uma equação fenomenológica, que significa que essa equação ela foi encontrada por observação e não derivada de leis físicas mais fundamentais, ao contrário de outras equações que podem ser derivadas. Por exemplo, a equação da onda do eletromagnetismo, que a gente vai ver daqui a pouco. Ela pode ser derivada a partir das equações de Maxwell, que são as equações elementares do eletromagnetismo, tá? Então, às vezes, essas equações elas são derivadas de outros princípios físicos mais fundamentais, às vezes não, né? Às vezes elas são encontradas por observação. É o caso aqui da equação do calor. Existem materiais que não satisfazem essa equação, né? Em que essa equação não modela bem o comportamento desses sistemas onde a gente tem esses materiais. Mas a maioria, então, é muito útil estudar esse tipo de equação aqui, tá? Porque não só para... Aqui a gente está falando de calor, mas essa equação pode aparecer também sempre que a gente tem processos de difusão, né? Que eu tenho difusão do calor, mas poderia ser outros sistemas, e aí vai aparecer uma equação parecida com essa, tá? Esse alfa
é kappa sobre ρ S, em que kappa é uma constante que é chamada de difusividade térmica. Rho é a densidade do material, a densidade da barra, e S é o calor específico. A minha letra tá um garrancho, então agora eu tô na dúvida sobre se esse kappa chama isso mesmo, tá? Mas depois eu confirmo isso aqui e conto para vocês na próxima aula. De qualquer forma, o que é importante aqui, porque a gente não vai entrar em detalhes sobre o significado físico de todas essas coisas, o importante é ver que esse alfa depende das propriedades do material, né? Então, o material, as propriedades do material vão dizer pra gente quem é a constante que aparece ali na hora de resolver a equação diferencial, tá? Ok. Então, essa é a equação diferencial parcial que a gente precisa resolver, mas agora a gente precisa de outras condições. Então, na variável x, a gente tem o que a gente chama de condições de contorno, que é um pouquinho diferente do que a gente tinha visto antes, que a gente dava o valor da função e a derivada no mesmo ponto. Aqui não. As condições que a gente tem são condições para a função em dois pontos diferentes, que é o fato da temperatura ser constante igual a zero nas extremidades. Então, eu tenho U de 0T igual a zero, U de LT igual a zero. Então, isso aqui são condições de contorno, chamada condições de contorno para a variável x. E para a variável t, eu vou dar uma condição inicial, tá? Que é U de xt igual a f de x. Então, isso aqui é condição inicial em T. Oi. Ah, desculpa. Eu mencionei essa notação lá na aula 11, deixa eu explicar o que ela significa aqui. Então, esse xzinho embaixo, ou esse tzinho embaixo, quer dizer quantas vezes eu estou derivando em relação àquela variável, tá? Então, o t é du dt, derivada parcial. Então, a gente está simplificando um pouco a notação, porque essas derivadas vão aparecer várias vezes e fica mais fácil. O xx é a derivada segunda de u em relação a x. E se aparecer um uxt, aqui nesse problema não vai aparecer, mas pode ser que apareça, quer dizer que é a derivada das duas variáveis, né? A derivada parcial em relação a x e t. Então, nesses problemas de equações diferenciais, a gente vai usar essa notação muito, porque simplifica um pouquinho na hora da gente escrever as... A função inicial para t não deveria ser para u de x? Isso, obrigada. Eu continuo sem dormir, então vocês, por favor, prestem atenção no que eu estou fazendo, porque eu vou errar, tá? Principalmente quando eu começar a fazer conta, que pode acontecer daqui a pouco. Obrigada. Então, acho que agora está certo, né? Então, a gente tem condições de contorno na variável x, né? Que são os valores da função nas extremidades da barra, e uma condição inicial para t. Então, eu sei qual é a configuração inicial de temperatura para t igual a zero. Ah? Beleza. Então, agora eu quero resolver essa equação diferencial. Então, vamos relembrar o que a gente fez lá na aula 12. Na aula 12, a gente prestou atenção nessa parte aqui, ó, que era a equação diferencial com as condições de contorno em x, e a gente esqueceu a condição inicial em t. Então, vamos relembrar o que a gente fez para resolver
o problema de valor de contorno para variável x e como que a gente usa o que a gente viu na aula passada para agora, usando o que a gente tinha feito antes, também atender a condição para t, ok? Beleza. Bom, então, a gente começou procurando soluções que a gente chama de soluções separáveis, em que U de xt era o produto de x, t de t. Tá? E aí, o que a gente fez? Tá? Não vou fazer de novo, obviamente, né? Quem não viu, tá na aula 11, esse cálculo. É muito importante que vocês vejam isso, porque vocês vão fazer isso várias e várias vezes. O método de separação de variáveis é crucial para quem... exatas em geral, mas para física, astrofísica em especial, é muito importante. A gente vai fazer de novo para outras equações, então a gente vai repetir isso aqui ainda, tá? Nas próximas aulas aí no futuro. Mas é importante que vocês vejam isso, porque isso aí tem que estar bem automático, tá? Tem que estar bem internalizado aí. Ok, então qual que é a ideia? Eu vou procurar soluções especiais, então observem que a gente está fazendo uma restrição muito forte para o tipo de solução que a gente está considerando. Eu quero que essa função seja um produto de uma função só de x com uma função só de t. Então isso é uma restrição muito forte. Mas vamos ver onde isso aí leva a gente, tá? Peraí, eu fiz bagunça aqui. Tá. E aí, ao fazer isso, o que era a ideia, né? Então, para descobrir quem que é a função x, quem que é a função y, a gente pega essa coisa, joga na equação diferencial e vê o que tem que acontecer com x e com t. E aí, o que a gente encontrou foi uma equação diferencial ordinária para x e uma equação diferencial ordinária para t. Mas são equações ordinárias que a gente já resolveu na primeira parte do curso. Então, a gente consegue resolver. Ao resolver isso, várias vezes essas equações levavam a gente, junto com as condições de contorno, levavam a gente à solução trivial, que era tudo zero, que não é interessante. Mas em algumas situações a gente conseguia encontrar soluções não triviais e a gente tem uma solução não trivial para cada n natural, tá? Para n maior ou igual a 1. Então as funções que a gente encontrou assim são as funções UN de xt, que são exponencial de menos n ao quadrado, π ao quadrado, alfa t sobre L, seno de n πx sobre L. Então, isso aqui a gente encontrou resolvendo as EDOs para x e t, tá? E esse n tem que ser um número natural, de 1 em diante, zero não preciso considerar aqui, porque o seno vai zerar, vou voltar para a solução trivial que não me interessa, ok? Beleza. Então, agora, o que a gente vai fazer eu tenho esse conjunto de soluções, que é super especial, super restrito, tá? Mas, a gente vai agora superposições, combinações, seriam combinações lineares, mas aqui eu tenho infinitas, então no final das contas vai ser uma série.
dessas soluções. E isso aqui vai dar para a gente a solução geral. Então, a gente vai buscar coeficientes Cn de modo que agora essa coisa aqui, então essa aqui é a solução geral do problema de valor de contorno, né? Em que eu tenho a equação diferencial, a EDP, mais as condições de contorno da variável x. Oi? Eu acho que é com expoente, o L é ao quadrado. É ao quadrado, obrigada. Isso. O alfa e o t que não. E agora, a ideia é encontrar os coeficientes Cn, de modo que a condição inicial em T seja atendida. Tá claro até aqui? Oi. Essa solução, elas São são LI? ali. Então, a ideia é exatamente essa, tá? Então, eu não vou entrar em detalhes aqui, porque a gente precisaria de ferramentas do que a gente chama de análise funcional, que é exatamente a área da matemática que lida com essas questões de álgebra linear, mas em espaços de funções, em espaços de dimensão finita. Mas é exatamente isso que a gente está usando aqui, tá? Se a gente considerar todas as soluções da equação diferencial, que tem aquela restrição adicional de serem seccionalmente contínuas ali naquele intervalo de 0 a L, esse conjunto de funções aqui vai ser uma base para o espaço de soluções da EDP mais as condições de contorno, tá? E aí eu estou fazendo uma combinação linear dessas soluções para gerar a solução geral. Aqui a gente não usa o termo combinação linear exatamente porque a gente tem um conjunto infinito, mas é exatamente a mesma ideia, só que agora a matemática é um pouquinho mais complicada porque a gente tem um espaço de dimensão infinita. Tá claro? Mas é exatamente a mesma ideia. E aí, de novo, a gente está usando o fato da equação ser homogênea, e é importantíssimo essas condições de contorno aqui serem zero. Tá? Então, para justamente a gente poder usar essa linearidade, tá? Desse problema para poder fazer combinações lineares. Então, eu acho que eu fiz essa conta, né? De que combinação linear de solução desse problema, EDP, mais condições de contorno, também é solução. Tá? Então, isso é por isso que eu posso fazer isso. Tá? E é por isso que a gente não considera de cara o problema geral com as temperaturas arbitrárias aqui, porque ele não seria um problema linear, eu não poderia fazer essa combinação linear. Então, para resolver o problema com as temperaturas diferentes de zero, eu preciso primeiro reduzir o problema original a um problema desse tipo, para depois eu usar a linearidade desse problema, como a gente vai ver mais para frente. Tá? Mais perguntas?
Ok, então agora vamos tentar usar a condição inicial em T para encontrar os coeficientes Cn, tá? Então, a gente vai ficar com U de 0t, contrário, né? De x 0. Então, eu vou substituir t igual a 0. Quando eu substituo t igual a 0, eu coloco t igual a 0 aqui nessa exponencial, vou ficar com a exponencial de 0, que é 1. Então, sumiu a exponencial, eu vou ficar com a série em senos. E eu preciso que isso aqui seja igual à condição inicial em t, que é f de x. Então, vocês já viram onde a gente está chegando, né? Então, agora as coisas vão começar a casar com o que a gente viu na aula passada. Oi? N? Nossa, gente, que lerdeza. Tá claro até aqui? Beleza. Bom, então agora a gente volta, esquece a EDP, né? A gente já resolveu o EDP. Agora a gente precisa encontrar os coeficientes Cn para que essa série convirja para a função f de x no intervalo 0 a L, que é onde me interessa, né? Mas vamos agora relembrar o que a gente fez na aula passada, né? Que a gente recapitulou agora no início dessa aula. Uma série desse tipo aqui existe, converge para os valores da função em quase todos os pontos. Se ela for contínua, vai convergir exatamente para o valor da função f de x. Quando f de x é uma função periódica de período 2L, só que eu quero que essa série de Fourier só tenha os senos. Para a série só ter os senos, a função tem que ser ímpar, tá? Mas essa função f de x aqui, eu só preciso dos valores dela, eu só tenho os valores dela entre 0 e L. Então, o que a gente vai fazer é considerar o que a gente chama a extensão ímpar de período 2L de f de x. F de x eu vou pegar no intervalo entre 0 a L. Essa convergência aqui para f de x só me interessa no intervalo de 0 a L, que é onde eu estou resolvendo o problema. O que acontece fora não importa. Então, eu vou definir, vou estender a função f de x para fora do intervalo 0 a L, de modo que ela seja periódica com período 2L e que ela seja ímpar, tá? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer o seguinte. Então, tá aqui. De menos L até L. Primeira coisa, primeira observação. Se essa função está definida entre menos L e L, ela está automaticamente definida para todo o resto da reta, porque eu sei que ela é periódica com período 2L. E aqui eu tenho exatamente um intervalo de comprimento 2L. Então, se eu sei a cara da função nesse intervalo, é só eu repetir essa cara para frente e para trás. É copiar o comportamento da função aqui. Então, se ela é periódica de período 2L, eu preciso saber a função só ali entre menos L e L. Segunda coisa, eu sei que a função é ímpar. Então, se eu sei ela entre 0 e L, eu vou saber quem ela é entre menos L e 0, porque ela vai ser simétrica com o sinal invertido, né? Então, entre 0 e L, eu sei que essa função tem que valer f de x. Então, aqui é dado pela condição inicial em T, vai ser f de x, tá?
E agora, no resto do intervalo, eu vou usar o fato de que eu quero uma função ímpar, primeiro, para estender aqui. Então, de novo, usa a imaginação aí, finge que é igual. Então, isso aqui eu usei o fato de que ela é ímpar. Tá? E agora eu vou usar o fato dela ser periódica com período 2L. Então, eu vou repetir esse mesmo desenho em cada intervalo de tamanho 2L. Então, ela vai ser... Ups. Então, aqui, periódica. De período 2L. Então, essa aqui... lerdeza. É a extensão. Ímpar. De período 2L para f de x, tá? Então, eu vou chamar essa função aqui de f til de x. Então, quem que é essa função f til de x? Ela coincide com a função f, seja a função f qual for, entre 0 e L. E depois ela é estendida para fora da reta usando o fato de que eu quero uma função ímpar com período 2L. Tá? Agora, a função f til de x tem série de Fourier em senos, que é o que a gente precisa para resolver aquele problema lá. E essa série vai convergir para o valor da função f til de x, que vai coincidir com a função f de x no intervalo 0 a L, que é o intervalo que me interessa, tá? Então, eu estou fazendo aqui para mostrar para vocês, mas vocês não vão precisar ficar considerando essa f til de x aqui não, tá? Vocês vão ver daqui a pouco, a gente só precisa da f e boa, tá? Mas só para a gente entender como é que a gente chega numa série de Fourier em senos e o que está por trás matematicamente disso. Perguntas até aqui? Ok. Então, agora, a função f til de x tem uma série de Fourier em senos. Porque f til de x é periódica, com o período 2L é ímpar. Quem são os coeficientes? Lá a gente chamou de BN, né? Mas aqui a gente já tinha usado CN, então vou deixar CN. Então, CN é 2 sobre L, integral de 0 a L, f til de x, seno de npx sobre L. Só que no intervalo entre 0 a L, f til de x é igual a f. Então, isso aqui é a mesma coisa aqui, 2 sobre L, integral de f de x, seno de npx sobre L. Ok? Então, a gente tem uma série de Fourier para a função f til de x, que vai convergir para f til de x em todos os pontos onde f til de x for contínua, e para a média dos limites laterais quando ela for descontínua. E os coeficientes dessa série são dados por essa expressão aqui, onde a gente vai usar só a função f de x. Tá? Agora, a
A gente não está interessado na função f tilde x exatamente, porque f tilde x é simplesmente aquela extensão. Mas eu não quero saber do que acontece fora do intervalo 0 a L, porque o meu problema está restrito àquele intervalo, tá? Então, a gente nem precisa ficar considerando essa f tilde x. Então, a gente simplesmente fala que f de x é Cn seno de nπx sobre L, mas aqui é um pouquinho de abuso de linguagem, tá? Porque essa f de x aqui pode ter uma fórmula que não é periódica, que não é ímpar nem nada. Então, aqui a gente vai fazer esse abuso de linguagem, mas lembrando que isso aqui só é verdade no intervalo entre 0 e L. Fora desse intervalo, essa série vai convergir para a função f tilde, tá? Em que Cn é 2 sobre L, integral de 0 a L, de f de x, seno de nπx sobre L dx. Ok? Então, para resolver esse tipo de problema, a gente só precisa calcular essas integrais, tá? Que normalmente não é só, né? Oi? Isso também poderia de menos L a L. Por que de 0 a L? Porque de menos L a L eu teria que ver, você poderia calcular a integral de menos L até 0. Mas aí a gente precisa preocupar em fazer a inversão, ver qual tem que ser a função f tilde de x, enquanto que a f de x eu já tenho, tá? E aí, como eu sei que a extensão ímpar, a função f tilde vai ter uma série de senos, quando a função é ímpar, eu posso simplificar o cálculo dos coeficientes fazendo a integral só de 0 a L. De 0 a L eu já tenho quem é a função f de x. De menos L até 0, eu não sei quem é f tilde de x. Eu não posso substituir f tilde por f, porque f tilde só coincide com f no intervalo de 0 a L. Por isso que eu estou pegando esse intervalo, porque aí eu já sei quem é f tilde. No resto, eu tenho que, usando aquelas propriedades, construir a função. Então, talvez eu tenha que calcular quem que é a fórmula não está dada do problema. Então, dá para fazer? Dá, mas vai dar mais trabalho e vai dar a integral igual do mesmo jeito. Então, você só está adicionando um passo aí mais trabalhoso. Dá certo? Dá, mas é mau negócio, tá? Mais perguntas? Ok. Então, vamos fazer um exemplo, só para a gente ver como é que essa coisa funciona, tá? Então, eu escolhi um exemplo que não vai ter uma integral tão horrorosa, mas dependendo da aplicação, né, no mundo real, se você está querendo resolver um problema real, pode ser que essas integrais não sejam tão bonitinhas assim. Ah, mas nosso objetivo aqui não é ficar fazendo integral horrorosa. Então, vamos escolher um problema onde a gente entenda a ideia sem ficar morrendo de fazer conta. Ok. Então, eu quero resolver esse problema aqui, tá? Então, um problema de condução de calor numa barra. U de x0 igual a 0. U de... Ops, não é isso. U de 0t igual a 0. U de lt igual a 0. U de x0 igual a 20. E o comprimento da barra é igual a 50. Então, a gente vai fazer um exemplo com números, né? Pra gente ver como que essas coisas funcionam, tá? Ok. Como vocês vão estar fazendo exercícios, vão estar praticando essas coisas, vocês não precisam começar o método de separação de variáveis do zero toda vez que vocês tiverem que resolver um problema desse tipo, porque a solução vai ser sempre a mesma. Então, a gente já começa com a solução do problema de valor de contorno para x, né? Que a gente sabe que é u de xt, somatório de n igual a 1 até infinito, de Cn, exponencial de menos n ao quadrado, π ao quadrado, alfa t sobre L ao quadrado, que é 2.500, seno
de npx sobre 50. Tá? Mais pra frente, quando a gente não tá fazendo disciplina, não tá fazendo exercício, a gente não lembra exatamente qual que é a solução, né? Ou você olha no Google, ou então você tem que resolver a equação, a separação de variáveis do zero. Que não é o fim do mundo, mas às vezes quando a gente esquece, é o que a gente precisa fazer, tá? Beleza. Então, a gente já sabe a solução. O que a gente precisa fazer agora? Então, para resolver esse tipo de exercício, é fazer o quê? É descobrir quem são esses coeficientes Cn que vão ser determinados por essa condição inicial em T. Então, o que resta fazer para esse tipo de exemplo aqui é isso, tá? Então, a condição inicial em T é U de x0, que é somatório em n igual a 1 até infinito, Cn seno de nπ x sobre 50. Eu preciso que isso aqui seja igual a 20 entre 0 e L. E eu sei que para isso aqui acontecer, o Cn, isso aqui é a série de Fourier em senos para a extensão ímpar periódica com período 50, com período 100 da função constante igual a 20, tá? E, portanto, esse Cn são 2 sobre L, integral de 0 a L, f de x, seno de npx sobre L. Então, resta para a gente fazer a integral, tá? Então, como eu escolhi uma função amigável aqui, né? Então, a gente vai ficar com 40 sobre 50, tirando 20 lá de dentro. Agora, essa integral aqui é menos cosseno, né? Multiplicado pela essa constante invertida. Então, vai ficar menos 50 sobre nπ, cosseno de npx sobre 50. Isso aqui é avaliado entre 0 e 50. Que vai dar 40, né? Que o 5 cancela com 50, vai sobrar um 10 sobre nπ, menos cosseno de nπ 50 sobre 50, menos cosseno de 0, peraí, mais, né? Porque é o menos do que estava na frente e o menos da avaliação da integral. Presta atenção aí, hein? Se eu errar, vocês me corrigem. Começar a trazer uns bombons para a aula. Quando vocês me corrigirem, vocês ganham um bombom. Oi. Professora, eu não entendi muito bem por que você fez que a f de x é igual a 20. Ah, porque eu escolhi o problema assim, o exemplo assim. Mas o 20 não era só uma condição inicial? É a condição inicial. Então, olha só. Pode falar. Por que eu posso dizer que a condição inicial é igual a f de x? Entendeu? Isso aí. Como assim? Peraí. Tá, deixa eu ver se eu entendi sua dúvida. Então, eu vou tentar explicar. Se não entender, você continua perguntando, tá? Então, olha só. A equação diferencial com essas duas condições de contorno para x, a solução geral desse problema é dada por isso aqui, ok? Então, essa condição inicial aqui eu inventei da minha cabeça para fazer um exemplo. Então, eu sei que a temperatura inicial na barra é 20, ok? Sei isso por algum motivo, lá meu sistema estava na temperatura 20, beleza.
Então agora eu preciso encontrar os coeficientes para que no instante t igual a zero, essa condição aqui seja satisfeita para todo x. Então eu substituo t igual a zero, então vai morrer não, né? A exponencial aqui vai ser 1 para todos os termos. Então eu vou ficar com uma coisa desse tipo aqui, Cn seno de npx sobre 50. Isso é a condição, o valor da função u para cada x no tempo t igual a zero. Só que eu sei, por características do problema que eu estou tentando resolver, que esse valor u de x0 é 20. Então eu preciso que essa coisa toda aqui seja igual a 20 nesse intervalo. Tá claro? Beleza. Então agora a gente vai usar o que a gente fez antes. Então se eu tenho nesse intervalo, eu preciso que essa série de Fourier em senos convirja para o 20, eu preciso que essa série de Fourier seja a série de Fourier daquela extensão da função 20. E para que essa série de Fourier seja a série de Fourier da extensão da função constante igual a 20, os coeficientes têm que ser dados por isso aqui. É a fórmula que a gente viu lá na frente. Então a condição inicial em relação a t vai ser a nossa função. Isso, f de x. Exatamente. Então eu vou pegar aquela condição inicial e colocar aqui. Então se aquela condição inicial fosse x, eu ia colocar x aqui. Se fosse x ao quadrado, eu ia colocar x ao quadrado aqui. Ok? Oi. Professora, só por curiosidade, esse U em Celsius, temperatura iniciais? Então, não precisa. Pode ser em qualquer escala, tá? Mas aí você vai perguntar, se for Kelvin, não pode ser temperatura zero. Mas aí o que acontece? Vamos supor que eu estou resolvendo o problema em Kelvin. Então a temperatura não vai ser constante igual a zero, porque você não vai atingir o 0 Kelvin. Mas o que a gente tem matematicamente? Matematicamente não tem nada que me proíba ter 0 Kelvin. Eu posso falar da temperatura zero, claro que sabe que fisicamente eu não vou conseguir atingir. Mas o problema matemático também é definido. Então, para temperaturas que sejam diferentes de zero, eu vou pegar esse problema, manipular ele um pouquinho, transformar ele num problema em que a temperatura inicial seja zero, aí eu resolvo assim e depois eu volto para o outro. É fácil fazer isso, tá? Depois a gente vai ver exemplos. Eu não quero falar isso na aula de hoje, mas assim, se fosse Kelvin, não seria zero, mas aí eu reduzo para um problema que matematicamente é permitido, resolvo esse problema e volto para o problema original, onde esse problema de dar zero não vai aparecer. Tá? Mais alguma pergunta? Ok. Então agora vamos continuar essa continha aqui, né? A integral morreu, mas agora eu tenho que ver quem que são esses cossenos. Então, cosseno de zero é 1, vou colocar ele aqui. E aqui eu vou ficar com cosseno de nπ. E agora, esse valor aqui vai variar dependendo se n é par ou ímpar. Se o n for par, esse cosseno aqui também é 1, né? Cosseno de 2π, cosseno de 4π, tudo vai dar 1. E essa coisa vai dar 1 menos 1, que é 0. Se o n for ímpar, cosseno de π, cosseno de 3π, cosseno de 5π, isso aqui vai ser menos 1. E aí vai dar 1 menos 1 vai dar 2, e aí, portanto, eu vou ter 80 sobre nπ. Então, isso aqui vai ser 0 se n é par, e 80 sobre nπ se n é ímpar. Tá? Então, agora, eu tinha uma série para todos os valores de n, os valores pares, os n pares vão sumir, porque o Cn é 0. Lembrando que isso aqui é o Cn, né? Lá da série que a gente estava calculando. Então, o U de xt,
Eu vou colocar o 80 sobre π de fora, porque ele vai aparecer em todos os termos. E eu vou ficar com 1 sobre n, exponencial de menos n ao quadrado, π ao quadrado, alfa t, sobre 2.500, vezes seno de nπx sobre 50. E essa aqui é a solução do nosso problema, satisfazendo a EDP, as condições de contorno para x e a condição inicial para t. Ok? Oi. Quanto a esse valor de n que a gente pode substituir, tem algum valor que a gente pode... Ops, peraí. Já volto. Tá vendo? Vocês iam perder um chocolate. N ímpar. Porque a gente acabou de mostrar que o N par dá zero, né? Então, agora sim. Pode perguntar. É só para saber se tem um valor que eu posso truncar esse somatório aí, que eu posso parar esse somatório. Isso aqui já descreve bem a física do problema. Ou a gente tem que somar, muitos. Se você quiser... Bom, isso vai depender muito de várias coisas. Primeiro, se você quer realmente a solução exata, aí você precisa considerar a série o tempo todo, tá? Mas, em geral, se você realmente está resolvendo um problema real de laboratório, você não vai conseguir resolver o problema exato. Raramente, séries são úteis quando você está no laboratório, né? E aí vai depender de várias coisas. Primeiro, a rapidez com que essa coisa aqui converge. Eu não sei, faço ideia. Tem que começar a somar e ver quando é que esses caras aqui começam a fazer menos diferença. Eu acho que vai ser rápido, porque tem essa exponencial aqui, né? N ao quadrado, vai para zero essa exponencial. Então, rapidinho esses termos aqui vão começar a ficar pequenininhos. Outra coisa que vai influenciar é qual o nível de erro que você tolera ali no seu problema. Se você tolera um erro considerável, você soma poucos termos, já tá bom. Mas se você quer uma precisão maior, aí você vai precisar somar mais termos. Isso aí você vai ter que avaliar dependendo das condições de erro e da rapidez com que essa série aqui converge, né? Então, por exemplo, se você tivesse um L grandão, essa exponencial vai morrer mais rápido ou mais devagar, dependendo de quem é o L, dependendo de quem é o alfa. Então, tudo isso vai interferir. Sua escala de tempo, quem quer ter? Aqui pra gente ter é tempo, mas é segundos, é nanosegundos, é anos, não sei. Então, tudo isso vai influenciar na rapidez com que essa série, com que os termos dessa série vão para zero, né? Porque para a série convergir, significa que aos poucos esses termos estão indo para zero. Os termos que você está somando. Depende da sua tolerância, depende de várias coisas. Então, dado o seu problema, você vai entender. Aí é o trabalho do físico, né? Aqui a gente está fazendo o trabalho do matemático, que é resolver EDP, resolver o problema. O que a gente precisa fazer como físicos na hora que a gente encontra um problema desse tipo? Eu vou analisar quem são essas variáveis, qual é o significado dessas variáveis, qual é a tolerância que eu tenho para variados erros, como que truncar essa série vai interferir na solução que eu quero, se ela está próxima o suficiente ou não. Então, tudo isso tem que ser analisado, mas vai depender de todas essas variáveis, não dá para dar uma resposta geral para essa pergunta. Ok? Mais perguntas? Ok. Eu vou começar a equação do calor, mas não vou terminar hoje, tá? A gente termina na próxima aula. Equação do calor foi o que eu já fiz, né? Equação da onda. Não vou fazer de novo, não. Ok. A equação da onda é uma equação semelhante. Então, eu vou dar aqui um exemplo de uma onda numa corda, por exemplo, unidimensional. Mas a gente poderia considerar coisas semelhantes, por exemplo, para uma onda eletromagnética, tá? Então, depois a gente vai considerar equações
que tenham mais variáveis, né, variáveis espaciais x, y e z, e isso poderia entrar aqui também. Então, vai complicar um pouquinho a vida, mas não tanto. A ideia é a mesma. Então, eu tenho uma corda que está presa nas extremidades. Eu tenho uma onda mecânica propagando por essa corda. E a altura, né, então eu vou supor que aqui é o 0, onde as extremidades estão presas. Isso aqui eu vou chamar de U de xt, é a altura y ali da corda, tá? E aí, nessas condições, essa altura U vai satisfazer a equação da onda, que é... Peraí, deixa eu ver onde aparece. UTT igual a C ao quadrado, UX. X. Então, é quase a mesma coisa, só que agora a gente vai precisar de uma condição inicial a mais, porque eu tenho derivada segunda em relação a T. Então, eu tenho U de 0T igual a 0, U de LT igual a 0. E agora as condições iniciais em T. Eu tenho que U de x0 é igual a f de x e U', ou UT, de x0 é igual a g de x. Então, agora, como eu tenho derivada segunda em relação a t, eu preciso de duas condições iniciais para o t, tá? Então, esse problema aqui, a gente já resolveu, né? O problema de valor de contorno para a variável x. Então, aqui eu tenho um problema de valor de contorno em x. E aqui um problema de valor inicial em t. Ok? Beleza, então, mesma ideia. Procuramos soluções. A gente já fez essa conta. Do tipo x de x, t de t. E aí, mesma ideia. Pego essa coisa aqui, jogo na EDP, vejo o que as funções x e t têm que satisfazer. A função, a EDO, né? Vou obter duas EDOs, uma para x, uma para t. A EDO para o x, as condições iniciais ali são exatamente as mesmas do problema anterior, só que agora, como eu tenho derivada segunda para a função t, a EDO para a função t também vai ser uma EDO de segunda ordem. Então, vai mudar um pouquinho a solução da EDO para t, tá? E aí, ao resolver isso, quem não viu, assista a aula 11, tá? 11 não, 12. A aula 11 era transformada, é a aula 12. Quem não viu, assista. A gente chega a soluções desse tipo aqui.
Os coeficientes estão um pouquinho diferentes do que eu escrevi na aula 12, mas é a mesma coisa. Eu estou juntando dois coeficientes lá que estavam um produto em um só, dá na mesma, tá? Toma cuidado aqui, porque antes eu tinha usado um coeficiente CN. Isso aqui não é um coeficiente CN, tá? É C vezes N, em que o C é essa constante que aparece aqui, ó. Que nessa aplicação de onda, né? É a velocidade de propagação da onda no meio. Então, por exemplo, se fosse uma onda eletromagnética, esse C seria a velocidade da luz. Então, não é à toa que tá essa letrinha C aí, tá? Então, cuidado, esse C... N não é um coeficiente CN, aqui eu estou usando a NBN para os coeficientes. É C da velocidade vezes N, que é o N natural aqui da série. Oi? Esse seria, na verdade, o U de XT. Isso, peraí. O N seria sem as somatórias. Isso. Obrigada. Nossa, sei comer muito chocolate hoje. Tá bom, então quando a gente resolve... Deixa eu ir devagar aqui, tá? Então, deixa eu escrever o N. Então, esse seria o N. E aí, vários UN, né? Porque pode variar o AN e o BN aí. E aí, fazemos superposição. Para satisfazer as condições iniciais. Então, em geral, né, a solução geral da EDP mais as condições de contorno em X é somatório de n igual a 1 até infinito, a n cosseno de Cn π t sobre L, seno de n πx sobre L, mais Bn, seno de C npt sobre L, seno de npx sobre L. Ok, essa sim é a solução geral do... Oi? Era um cosseno, né? Bn, seno de Cn pt sobre L e cosseno de N. Não, aqui é seno e seno. Porque a solução para o x, então a solução em t é a n cosseno mais bn seno, vezes a solução para o x, que é sempre o seno. Tá? Então, por em relação aos coeficientes, porque a definição do n deveria ser A1, e na aula que você passou esse, você usou A1 e A2. Depois, quando você escreve o U de xt, aí vai ter um Cn. É porque não precisa desse tanto de constante, porque no final eu vou ficar com um A multiplicando com C, o outro A multiplicando com Sim, C. Aí eu chamei o primeiro coeficiente de AN e o segundo coeficiente de BN, pronto, fico com um Mas coeficiente só. o N, na outra aula, você tinha chegado em coeficientes A1 e A2, que não dependem de N. Só que, como você definiu ali o N, você tem um AN e um BN. Então é porque eu escrevi mal na aula passada. Porque esses... na verdade, esse coeficiente aqui, a NBN, vai ser... Para cada N eu posso ter um coeficiente diferente. Então, ele vai depender de N. Eu não vou ter o mesmo coeficiente para cada N. Sim,
Aham. É porque antes eu tinha simplesmente resolvido a equação, eu não estava preocupado depois em fazer superposição disso, né? Então eu tinha colocado A1 e A2 porque era aquela solução que eu estava procurando. Mas agora, como eu quero somar todas elas, eu teria que fazer uma combinação de todas essas com os coeficientes A1 e A2. Então eu teria um coeficiente Cn multiplicando A1 multiplico A2. Então eu chamei esse CnA1 de AN, CnA2 de Bn. Tá? Tá na mesma. Oi. Calma. Então, essa equação aí, você vai ver, a n cosseno de Cn, essa equação que está aí na frente, aí tem o Bn, C... Não, aqui tá errado. Ah, Você ia ganhar o chocolate. Culpa minha. É seno. Porque qual que é a ideia? Quando você resolve o método de separação de variáveis, você fica com o x de x, que é seno de npx sobre L, e o t de t vai ser um A, já vou pôr um AN aqui, é seno de cnpx sobre L, mais bn cosseno de npx sobre L. Tá claro? E aí agora eu estou multiplicando as duas. Então é o mesmo seno que vai aparecer. Tá? Eu tava louca de pôr aquele cosseno lá. Era isso. Tá. Desculpa. Ok. Então acho que eu não errei mais nada. Se eu não tiver errado mais nada, essa aqui é a solução geral para EDP mais as condições de contorno para X. O que falta agora? Satisfazer as condições iniciais para T. Então, agora a gente procura AN e BN de modo a satisfazer as condições iniciais para T. Então, lembra, eu tenho uma EDP com derivada segunda em relação a T. Então, eu fiquei na solução geral com duas classes de coeficientes, né? E agora eu tenho duas condições iniciais para determinar essa família de coeficientes, os AN e o BN. Ok? Então, o fato de ser uma equação de segunda ordem complica um pouquinho a vida aqui, tá? Ok, então agora a gente primeiro substitui o de x0 para encontrar a primeira condição inicial. Então, olha só. Quando a gente substitui t igual a 0, o seno vai morrer, né? E o cosseno vai dar 1. Então, a gente vai ficar com somatório de n igual a 1 até infinito de AN seno de npx sobre L. E eu preciso que isso aqui seja igual àquela condição inicial f de x. Tá claro? F de x dado pelo problema. Então, de novo, a gente quer que naquele intervalo entre 0 e L, essa série em senos convirja para a função f de x. Então, eu vou pegar a extensão ímpar de período 2L da função f de x, vou olhar para a série de Fourier, que vai ser uma série em senos para essa função, essa coisa vai convergir para a função f dentro daquele intervalo que interessa para a gente, né? E aí, quem tem que ser os coeficientes? A n tem que ser 2 sobre L, integral de 0 a L, de f de x, seno de npx sobre L. Porque eu preciso que essa série aqui, né, essa série em senos, convirja naquele intervalo para a função f de x. Tá claro? Ótimo. Descobrimos a primeira classe de constantes, né, as constantes AN.
Agora, a gente precisa satisfazer a segunda condição inicial, que é a derivada. Então, a gente tem que derivar aquela coisa lá. Então, a gente tem que derivar isso aqui, né? Em t. Então, eu vou derivar o cosseno, vai dar menos seno vezes essas constantes que estão aí. E aqui a derivada do seno vai dar cosseno. Então, a derivada em t vai ser somatório de n igual a 1 até infinito, de AN, n π sobre L, sinal de menos aqui, né? Seno, não, tem um C também, né? CNπ sobre L, seno de CNπ t sobre L, seno de nπx sobre L, mais bn cnπ sobre L, cosseno de cnpt sobre L, seno de npx sobre L. Ótimo. Isso é a derivada primeira, em relação ao tempo. E agora a gente substitui t igual a zero. Agora, esse pedaço lá de cima vai morrer, né? Porque eu vou substituir t igual a zero, seno morre. E esse cosseno aqui vai dar 1. Então, eu vou ficar com bn cnπ sobre L, seno de npx sobre L. E essa coisa aqui tem que ser a velocidade inicial, que é g de x. Então, tá feio? Vamos recapitular aqui o que eu fiz, né? A gente tinha aqui duas classes de constantes, as constantes AN e as constantes BN. E eu tenho duas condições iniciais em T. A posição inicial, tá, de cada pontinho da corda e a velocidade inicial de cada pontinho da corda. E agora eu vou usar isso para determinar a AN e BN. Então, primeiro, eu substituí t igual a zero para calcular a posição inicial. E eu sei, pelo problema de valor inicial, que a posição inicial é dada pela função f de x. Então, eu preciso que aquela série em senos convirja para f de x no intervalo entre 0 e L. Para isso acontecer, eu preciso que os coeficientes que estão ali na frente do seno sejam dados por essa integral. Ok? Beleza, determinei o AN, agora a gente vai para o BN. Para isso, eu vou usar a velocidade inicial. Então, eu derivo para encontrar a velocidade. Então, é feio, né? Porque tem todas essas constantes e muitos termos. Mas é uma derivada de seno e cosseno, que é fácil, né? Então, eu calculo a derivada e depois substituo t igual a zero para encontrar a velocidade inicial, que é dada por isso aqui. Tá claro até aqui? Beleza. Então, agora, eu preciso que essa série em senos convirja para essa função. Para que isso aconteça, esse coeficiente que está multiplicando o seno tem que ser dado por aquelas fórmulas envolvendo aquelas integrais. Esse coeficiente todo aqui, tá? Tem que ser o coeficiente da série de Fourier. Então, eu preciso que Bn Cn π sobre L
seja igual a 2 sobre L, integral de 0 a L, de g de x, seno de nπx sobre L dx. Então, o BN, né, jogando essa coisa toda para o lado de lá, o BN vai ser 2 sobre CNπ, integral de 0 a L, de g de x, seno de nπx sobre L dx. Ok? E isso dá pra gente os coeficientes BN, que tem essa fórmula aqui um pouquinho mais complicada, e os AN são dados aqui pelas condições iniciais. Então, isso vai ser a mesma coisa para todos os problemas que forem desse tipo, né? Em que a gente tiver condições de contorno desse tipo para a variável x. E se a gente só mudar as condições iniciais, o que a gente vai precisar fazer é mudar as integrais. Ok? Oi? Professora, se por algum acaso, em alguma situação hipotética, a gente tivesse uma expressão que acabasse resultando numa constante multiplicando um cosseno, a gente teria que fazer uma extensão ao invés de ser ímpar par, no caso. Seria... Isso acontece, tá? Por exemplo, se ao invés de... se ao invés da condição inicial igual a 0, ao invés da corda estar presa, eu exijo, por exemplo, que a velocidade seja 0 o tempo todo, alguma coisa desse tipo. Então, ao invés de dar o seno de nπx sobre L, eu teria o cosseno de nπx sobre L. E aí a gente teria que fazer a extensão par da função. Mas lembrando que como a gente só quer essa coisa no intervalo de 0 a L, no final das contas a integral vai aparecer exatamente a mesma, tá? Mas sim, por trás está essa coisa de fazer a extensão par. Se der tempo eu vou fazer algum exemplo desse tipo, mas não vou prometer não. Eu não sei como é que vai ser. Mas sim, a ideia é a mesma, vai mudar esse detalhezinho aí. Ok? Não vou fazer exemplos hoje. A gente faz exemplos na próxima aula, que eu acho que vocês devem estar todos com o cérebro frito já, né? Uma hora dessa. E a gente continua na próxima aula. Hoje ainda eu mando o cronograma atualizado para vocês, tá?